Bem-vindo aprovado, bem-vinda aprovada. E vamos lá, olha só, sem muito delongas, a gente vai fazer uma aula agora que talvez seja a aula mais importante do curso de processo. Não é a mais importante, talvez seja, né? Mas assim, até porque, já adiantando, gente, já tô dando spoiler, não deixem de assistir a última aula. Assistam o curso até o final, se você se perder no meio do caminho, assista a última aula, que a gente faz uma revisãozinha bem gostosa. Mas com certeza, dentro desses 30 minutos vai ter uma questão de sua prova, se não tiver mais do que uma. Mas uma questão vai ter com certeza. Por quê? Porque nós vamos falar formas de identificação de recurso. Ramiro, o que seriam essas formas de identificação de recurso? O que a GV quer saber de vocês? Ela vai contar um caso e aí ela vai perguntar para você qual a medida processual cabível. Normalmente um caso e qual o recurso cabível. Cabe RO, cabe recurso de revista, cabe agravo de petição, cabe agravo de instrumento, cabe embargos de TST, cabe embargos de declaração, cabe recurso adesivo. Normalmente tem uma questão focada nisso. E a gente vai fazer nessa aula menos parte técnica, que vai ter nas aulas seguintes, a gente vai aprofundar o RO, recurso de revista, embargos, enfim, mas mais como acertar a questão. Ou seja, às vezes você pode até não entender muito, mas eu quero que você leia a questão e fale, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. E é isso que eu quero que você termine essa aula com esse sentimento, beleza? Então vamos lá, minha querida aprovada, vamos lá, meu querido aprovado, para essa aula bem gostosinha de formas de identificação de recursos. Eu, para ganhar um tempo e poder falar mais legal, eu já até deixei alguns textos escritos. Então presta atenção no que eu estou falando e aí na sequência você pausa, faça aí no seu caderno, no seu bloco de ficha, no seu tablet, no seu iPad, enfim, no seu corpo, tipo Prison Break, faz onde quer que você esteja anotando tudo, anote depois. Nosso primeiro recurso, já adiantando, é o recurso ordinário. O recurso ordinário não é ordinário, como diria o compadre Washington, é recurso ordinário. Ele é completamente diferente aqui do processo civil também. Aquele recurso ordinário que vocês olham, que vai para o STJ, esquece. O recurso ordinário aqui para nós, ele é como se fosse uma apelação. Você viu uma sentença em um processo de conhecimento, em processo de conhecimento é recurso ordinário, beleza? Lembrando a vocês o seguinte: o processo tem três fases: processo de conhecimento, que vai da reclamação trabalhista até a sentença. Fase recursal, que é a que a gente começou agora, e execução. Tranquilos? Que é no qual já houve o trânsito em julgado, os recursos, não cabe mais modificação da decisão, e a gente vai começar agora a execução, ou seja, tentar expropriar determinado patrimônio para pagar aquilo que consta do título. Leu sentença em processo de conhecimento é recurso ordinário. A gente já fez um exemplo disso. Da decisão do juiz que não homologa o acordo em uma ação para homologação de acordo extrajudicial, lembra? Petição conjunta, advogado de cada parte. Vem para o juiz, ele pode homologar ou não homologar. Se ele não homologar, é uma sentença em um processo de conhecimento, portanto, cabe RO. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o recurso ordinário ele cabe de sentenças de processo de conhecimento. Mas, Ramiro, então sentença é sempre RO? Não. Sentença em processo de conhecimento é RO. Já dando um spoiler, se for sentença na fase de execução, é agravo de petição, beleza? Diferente do processo civil, que você leu sentença e apelação, seja na execução no processo de conhecimento, no processo de trabalho, divide-se da seguinte forma: sentença no processo de conhecimento, agravo de petição. Sentença na execução. Volta. Sentença, processo de conhecimento e recurso ordinário. Sentença na execução, agravo de petição. Beleza? Então, sentença no processo de conhecimento e recurso ordinário. Sentença na execução, agravo de petição. Prof, então, é só de sentença que cabe RO? Também não. Cabe RO dos acórdãos de competência originária do TRT. Venham comigo aqui, queridos. Olha só. Nossa primeiro tópico, né? Recursos, formas de identificação de recursos. E o primeiro que a gente vai falar é o recurso ordinário. Prof, onde que está o recurso ordinário? O recurso ordinário está aqui no artigo 895 da CLT, beleza? Então, o recurso ordinário ele está consignado lá no nosso artigo 895 da CLT. Quando que ele cabe? De sentença em processo de conhecimento. Se você leu que teve uma sentença na fase de conhecimento, é RO. Exemplo, sentença que julgou reclamação trabalhista, sentença que julgou ação de consignação em pagamento, sentença que julgou inquérito para apuração de falta grave, sentença que não homologou o acordo em ação para homologação de acordo extrajudicial, tudo isso cabe em recurso ordinário. Então, ó, vocês podem colocar aí no seu caderno, no seu iPad, aquilo lá. Sentença em processo de conhecimento, RO. Certo? Sentença proferida por juiz em processo de conhecimento, RO. Exemplos: sentença que julga reclamação trabalhista, sentença que julga ação de consignação em pagamento, sentença que julga inquérito para apuração de falta grave, sentença que não homologa o acordo na ação para homologação de acordo extrajudicial.
Sentenças em processo de conhecimento, recurso ordinário, beleza? E aí, isso está lá no artigo 895, inciso 1. Nós temos uma segunda forma de cabimento do RO, que é quando? Dos acórdãos do TRT nos processos que se iniciam no próprio TRT. Ramiro, como assim? Pensem comigo, gente. Eu tenho, por exemplo, a gente já falou que não pode exigir adiantamento de honorário pericial, certo? E aí, vamos supor que eu ajuizei uma ação contra você e pediu adiantamento de honorário pericial. Perdão, pediu perícia. O juiz determinou adiantamento de honorário pericial. Essa decisão do juiz que determinou adiantamento de honorário pericial, ela é antes da sentença. O juiz ainda não proferiu a sentença. Então, ela é uma decisão interlocutória. Em regra, não cabe recurso de decisão interlocutória. Concordam comigo? Então, tá bom, prof. Vamos supor o seguinte: eu ajuizei a ação contra você, pedi uma perícia. O juiz falou: defira a perícia, intime-se o Ramiro a pagar os honorários periciais. Eu não tenho dinheiro. Você é meu advogado, por exemplo. Você vai fazer o quê? Falar: juiz, sinto muito, o Ramiro não tem dinheiro? Não. Você vai impetrar um mandado de segurança contra o juiz, porque ele deu uma decisão ilegal, certo? Pensem comigo. Você está impetrando um mandado de segurança contra um juiz. O juiz está aqui. Você está impetrando um mandado de segurança contra ele. Quem vai ter autoridade para desfazer o ato desse juiz? É outro juiz ou é o TRT? É o TRT. Porque o juiz está na mesma linha hierárquica. Então, vai ser um processo de mandado de segurança e petição inicial. Vai ser um processo de competência originária do TRT. Ou seja, é um processo que se inicia onde? No TRT, certo? E aí, do acórdão do TRT, caberia RO. Então, vamos fazer isso para ficar bem claro. Ó. Como que vai caber, quando que vai caber o RO? Duas circunstâncias. Primeiro, sentença em processo de conhecimento. Vou dar um exemplo desenhado aqui. Sentença em processo de conhecimento. Lembra aquele fluxograma que a gente fez do processo de conhecimento? Começava com a reclamação trabalhista e terminava na sentença? Então vamos lá. Ó. O juiz julgou uma reclamação trabalhista, por exemplo, e proferiu uma sentença. Da sentença do juiz que julgou a reclamação trabalhista, cabe RO, que vai ser interposto perante o juiz. O juiz vai analisar os pressupostos recursais e, se esses pressupostos estiverem presentes, ele vai remeter ao TRT, que vai sortear uma turma e vai proferir o acordo. Beleza? Então, isso aqui seria um fluxograma inicial da reclamação trabalhista. Ó. Juiz julga, profere a sentença. Da sentença cabe RO, que vai ser interposto perante o juiz, que remete ao TRT, que julga e profere o acordo. Isso aqui é o artigo 895, inciso 1 da CLT. Só que nós temos o 895, inciso 2 da CLT, que consigna a segunda modalidade de RO, que é quando? Nós temos aqui o TRT em processo de competência originária. O que é um processo de competência originária? É um processo que se inicia no próprio TRT. Lembra que a gente tem juiz, TRT e TST, certo? Um processo de competência originária é um processo que se inicia no próprio TRT. O TRT não profere sentença, o TRT profere um acórdão. Então, do julgamento do TRT, os desembargadores vão acordar. Eles vão concordar e dar uma decisão, que é chamada de acórdão. Do acórdão do TRT, dos processos que se iniciou no TRT, cabe RO. Esse RO vai ser interposto perante o presidente do TRT, que vai analisar os pressupostos recursais, e se estiverem presentes, ele vai remeter esse RO para o TST. O TST vai analisar e vai proferir o acordo. Esse é o artigo 895, inciso 2 da CLT, ou seja, o TRT julga o processo de sua competência originária e vai proferir um acórdão. Desse acórdão cabe RO. O RO é interposto perante o TRT e remete ao TST. O TST julga e profere o acórdão. Então, aqui a gente tem o artigo 895, inciso 2. Ao passo que aqui nós temos o artigo 895, inciso 1, tá? Ou seja, de sentenças em processo de conhecimento cabe RO. Tá aqui, ó.
Juiz preferiu uma sentença que julgou reclamação trabalhista. Juiz preferiu uma sentença que julgou inquérito para apuração de falta grave. Juiz julgou uma sentença que julgou ação de consignação. Cabe RO. É interposto perante o juiz, analisa os pressupostos recursais e remete para o TRT que vai preferir o acórdão. Já dos acórdãos do TRT nos processos de competência originária do TRT, ou seja, nos processos que se iniciam no próprio TRT, cabe RO, que seria aqui, ó, o TRT em processo de competência originária, ou seja, uma petição inicial que eu proponho perante o TRT. Eu não proponho perante o juiz, eu proponho perante o TRT. O TRT em processo de competência original julga e profere o acórdão. Desse acórdão cabe RO. O RO é interposto perante o TRT, que analisa os pressupostos recursais, estando presente, remete para o TST. TST julga e profere o acórdão. Prof, quais são os casos de competência originária do TRT que a banca pode me cobrar? Esses casos, gente. O TRT normalmente julga os processos de competência originária são exemplos. Dissídio coletivo, em regra, é no TRT. Em regra, porque tem exceção? Tem, nós vamos falar hoje. Mas, em regra, os dissídios coletivos são propostos no TRT. Se eu tiver um mandado de segurança contra um juiz, é um processo que eu proponho perante o TRT. Se eu tiver uma ação rescisória contra um juiz, é um processo que eu proponho perante o TRT. Então, se um juiz proferir uma sentença, eu quero rescindir essa sentença, vamos supor o seguinte, lembrando, né, que o depósito prévio de uma ação rescisória é de 20%. Mas vamos supor o seguinte, o juiz proferiu uma sentença. E eu descobri depois, eu, Ramiro, sou o dono da empresa. E a sentença foi julgada tudo procedente. Eu descobri depois que o juiz era safadinho e estava pegando a reclamante. É o juiz safadinho. Ele poderia julgar? Não. Por quê? Porque ele tem uma relação ali, ele não é um juiz imparcial. E aí, depois que eu descobri que o juiz era amante da reclamante, eu vou lá e entro com uma ação rescisória, falando: olha, esse juiz aqui, essa sentença é viciada. Essa ação rescisória contra o juiz, contra a sentença de um juiz, quem vai rescindir não é outro juiz, é o TRT. Então, é um processo de competência originária do TRT, é uma petição inicial, mas que eu proponho no TRT, beleza? Do acórdão do TRT que julgar isso, cabe ação rescisória, certo? Ação rescisória, não, perdão, recurso ordinário. Então, a gente tem esses três exemplos principais que a prova pode cobrar. Acórdão do TRT nos processos que se iniciam no próprio TRT. Quais são os principais exemplos? Dissídio coletivo. Prof, e se na banca não falar nada? Você falou que alguns dissídios coletivos são no TST, certo? Certo. A banca tem que te deixar claro, estou chegando aqui para trás, né? Quando o dissídio coletivo for no TST, ok? A banca tem que te deixar claro. Se ela não disser nada, o dissídio coletivo começa no TRT. Mandado de segurança contra um ato de juiz e ação rescisória contra ato de juiz. Em outras palavras, uma forma de vocês lembrarem, gente, é que o recurso ordinário, ele é o primeiro recurso de mérito no processo de conhecimento. Quando eu digo de mérito, é porque o embargo de declaração que pode aparecer, ele não necessariamente é um recurso que discute esse mérito, ok? Então, o RO é o primeiro recurso de mérito no processo de conhecimento, certinho? Show! Então, eu vou deixar isso aqui. Vou até tirar esse 895-1, porque eu vou dar uma andadinha aqui depois, tá? Mas esse fluxograma até aqui seria o artigo 895-2. Esse aqui é o artigo 895-2. E aí, uma observação, gente, que não é recurso, mas cai muito. Cai muito, que é a súmula 414. Se a gente tiver uma tutela provisória que foi julgada antes da sentença, pensem comigo. Eu ajuizei uma ação trabalhista contra um determinado empregador. E aí eu sei que esse empregador está dilapidando patrimônio. Eu vou e peço na minha petição inicial uma tutela provisória de natureza cautelar para penhorar um quantitativo de dinheiro desse empregador. Ela ainda é cautelar, quer dizer que eu não vou pegar esse dinheiro, só vai ficar bloqueado. E aí, se eu ganhar a ação, eu posso executar esse valor, certo? O juiz deferiu essa tutela, mas ele ainda nem teve audiência, nem teve contestação, nem teve sentença. Então, essa decisão é uma decisão interlocutória. Se tiver, e aí você foi contratado como advogada dessa empresa, que sofreu uma penhora lá de 30 mil reais. Vocês sabem que ainda não teve contestação, não teve audiência, que é uma decisão interlocutória. O que você vai falar para o seu cliente? Vai falar, olha, cabe nada, né? Sinto muito, perdeu o Playboy, ou você pode impetrar o mandado de segurança? Mandado de segurança. Então, se cair uma questão falando que teve uma tutela provisória que foi julgada antes da sentença, o que que cabe? Mandado
de segurança. Então, tutela provisória julgada antes da sentença, a resposta vai ser mandado de segurança. Se contar no exercício que a tutela, se mesmo caso da cautelar provisória foi julgada na sentença, professor, mas ainda ela era provisória? Sim, ela só vai largar de ser provisória lá na fase de execução, quando tiver a expropriação. Enquanto ainda não tirou o dinheiro aqui da conta, mas não foi passado para o cliente, beleza? Ele ficou depositado em juízo. Então ela ainda é provisória, até porque cabe recurso. Se a tutela provisória foi julgada na sentença, de sentença, cabe o que mesmo? RO. Então, se a banca contar para você o exercício, olha, teve uma tutela provisória que foi julgada antes da sentença, tutela antes da sentença, mandado de segurança. Teve uma tutela provisória que o juiz só foi deferir depois de ter audiência de instrução na própria sentença. Sentença que julgou reclamação trabalhista, RO. Agora vamos pensar o seguinte: vamos supor. Mandado de segurança é um processo de competência originária do TRT. Tranquilos? Então vamos supor o seguinte: nós temos aqui. Deixa eu pegar um exemplo. Nós temos aqui o processo 1, né? Que é a reclamação trabalhista. E nós temos aqui o mandado de segurança. Eu entrei com a reclamação trabalhista e pedi uma tutela provisória. O juiz deferiu. Beleza, ele deferiu. Você é advogada da empresa. Aí você entrou com mandado de segurança. O mandado de segurança está no TRT e a reclamação trabalhista está aqui perante o juiz. Os dois estão tramitando, são dois processos diferentes, certo? Então, o mandado de segurança, ele está aqui no TRT, que é contra a decisão interlocutória que tivemos aqui. A reclamação trabalhista está aqui. Antes do TRT analisar o mandado de segurança, o juiz desse processo vem e profere a sentença. O que acontece com esse mandado de segurança? Ai, professor, que dramático. É isso, ele cai, porque ele perdeu o objeto. Porque a partir do momento que nós temos uma sentença, da sentença cabe RO. Tranquilos? Ou seja, lembra do seguinte, eu acho que eu até já brinquei com isso. O mandado de segurança talvez seja tipo você em algum momento da sua vida. Ele é uma última opção. Nossa, professor, doeu. Eu sei, eu tenho lugar de fala aqui, né? Mas eu não me importava de ser a última opção, não, gente, quando eu podia. Tipo, meu negócio era importante é jogar, né? Eu podia entrar aos 44 segundos tempo. Se eu vou lá e faço um gol e a torcida fica feliz, tá tudo certo. Mas, enfim, lembrem disso para vocês nunca mais esquecerem que o mandado de segurança é a última opção. Às vezes você tem aquele contatinho que você acha meio ceboso, você fala, não gosto, mas só quando eu tô carente. Você pode vir aqui e colocar mandado de segurança. Por quê? Porque só cabe mandado de segurança quando não couber nenhum outro recurso. A partir do momento que o juiz profere a sentença, esse mandado de segurança perdeu o objeto, porque de sentença que julgou reclamação trabalhista cabe RO, beleza? Então, o que eu quero que vocês lembrem que também está na súmula 414? O seguinte, que a superveniência de sentença nos autos originários faz perder o objeto que julgava, faz perder o objeto do mandado de segurança que versava sobre a tutela antes da sentença. Tranquilos? E lembrando um detalhe, coloca uma observação, aproveita que já colocamos no súmula 414, observação. O recurso ordinário não tem efeito suspensivo. Diferente do processo civil, que a apelação tem efeito suspensivo, o recurso ordinário não. Eu coloquei mais um obezinho ainda discorrendo súmula 414. O recurso ordinário não tem efeito suspensivo. Ponto. Deve ser feito um requerimento de tutela cautelar para obtenção desse efeito quando da interposição do RO. Deve ser feito um requerimento de tutela cautelar para obtenção desse efeito quando da interposição do RO. Ou seja, a regra é que deu a sentença, eu já posso começar a execução provisória. Se eu quiser evitar isso, aí eu tenho que, no próprio recurso ordinário, pedir uma tutela cautelar. Tranquilos?
É uma tutela de urgência, na verdade, né? Não é cautelar, perdão, uma tutela de urgência. Retire quem é o obesinho. Deve ser requerido uma tutela de urgência para obtenção desse efeito. Deve ser requerido uma tutela de urgência para obtenção desse efeito, beleza? Show, queridos. Então, súmula 414. Para ficar bem claro, mais ou menos o seguinte. Vamos supor o seguinte. Eu tenho uma RT, aí eu tenho a contestação, aí eu tenho a audiência, razões finais, sentença. Se tiver uma tutela antes da sentença, cabe mandado de segurança. Se a tutela for na sentença, cabe RO. Beleza? Tranquilos? E aí, dito isso, da súmula 414, a gente passa para o nosso segundo recurso, que é o recurso de revista. Eu costumo brincar o seguinte, gente. Recurso de revista, ele é o recurso amante. Professor, não entendi. Ele é o recurso Rubinho Barrichello, recurso básico da Gama. Eu dei 3 referências aqui para vocês entenderem que o recurso de revista, ele é sempre um segundo. Professor, continuo sem entender. De repente, você pode ser você pode colocar assim, recurso eu. Vamos supor que você tem um irmão, uma irmã, e seus pais gostam mais do seu irmão, da sua irmã. Vai magoar o coração? Vai, mas você vai lembrar na prova. Recurso eu. Vamos supor que você está pegando alguém e você é a segunda opção. Recurso eu. Vamos supor que você é a segunda opção em tudo. Recurso eu. O que eu quero que vocês lembrem, eu dei outros exemplos, né? Amante, porque amante ou a amante, eles geralmente são segunda opção, né? Aquele homem de bem, aquela mulher de bem que tá lá com o marido, com a esposa e tendo um amante, ele obviamente vai priorizar a família dele ou a família dela. Então, a amante é a segunda opção. O Vasco é conhecido por ser o time do vice. O Rubinho Barrichello vivia sendo vice. Então, eu coloquei 3 referências. Mas o que eu quero que vocês gravem é que é sempre um segundo, beleza? Sempre um segundo recurso. E aí, voltando aqui, gente, vamos pensar o seguinte. Tá lá no artigo 896, o recurso de revista, e revista significa revisar, tá? Alguém de vocês, às vezes, foi num show lá do Rebelde, né? Teve show do Rebelde, você foi lá com a gravatinha, sou rebelde, não sei o que lá. Sofreu uma revista. Você foi num estádio de futebol, vai ver um jogo, você vai sofrer uma revista. É uma revisão para ver se você tem alguma coisa. Tranquilos? Logo, o recurso de revista, a função dele, a finalidade dele, é revisar acórdão do TRT que julgou o RO ou acórdão do TRT que julgou agravo de petição. Ou seja, só cabe recurso de revista contra acórdão de TRT. Só cabe recurso de revista contra acórdão de TRT. Se for acórdão do TST, não é recurso de revista. Se for sentença de juiz, não é recurso de revista. Prof, então de todo recurso, todo acórdão de TRT é recurso de revista? Não, gente. Eu ensinei isso agora. Pode, de acórdão de TRT, pode ser RO, ou de acórdão de TRT, pode ser recurso de revista. Aí vai depender. Para ser RO, o processo tem que ter começado perante o TRT. Para ser recurso de revista, ele tem que ter começado perante um juiz. Porque o recurso de revista, a banca tem que te deixar claro, gritante para você, que antes dele houve um RO, ou que antes dele houve um agravo de petição. RO, se for processo de conhecimento, agravo de petição, se for fase de execução. Porque ele é sempre um segundo. A função dele é revisar, o acórdão de TRT que julgou o RO ou o acórdão de TRT que julgou o agravo de petição. Por isso que eu quero que vocês gravem que ele sempre sai do TRT para uma turma de TST e que o processo para ser recurso de revista, a banca tem que te deixar claro que ele começou perante o juiz. Porque se ele começou no TRT, é recurso ordinário, beleza? Aqui, ó, venham comigo de novo. Recurso de revista, ele é sempre o segundo. Porque quando começou aqui no TRT, processo, primeiro recurso de mérito é o RO. Agora, nesse caso aqui, ó, me acompanhe. O juiz julgou, eu coloquei jula, né? Vamos colocar julga. O juiz julgou e proferiu uma sentença. Da sentença dos processos de conhecimento cabe RO. Interpõe perante o juiz. Se fosse fase de execução, gente, o fluxograma seria o mesmo, tá? Caberia aqui agravo de petição, a ideia seria a mesma, só que na execução. O juiz remeteu para o TRT. O TRT proferiu o acórdão. Do acórdão do TRT que julgou o RO ou do acórdão do TRT que julgou agravo de petição, cabe recurso de revista, que ele é o segundo recurso de mérito.
E aí o recurso de revista vai ser interposto perante o presidente do TRT. Perante o presidente do TRT. Que vai analisar os pressupostos recursais e, se estiver presente, vai remeter a uma turma do TST. E essa turma do TST vai proferir o acordo. Beleza? Tranquilos? Então, aqui a gente vai ter do acórdão, vamos aqui, também julga, melhor, do acordo do TRT, na verdade, cabe, interpõe perante o presidente do TRT que remete. Tranquilos? Ou seja, do acórdão do TRT que julgou o RO ou do acórdão do TRT que julgou agravo de petição, vai caber recurso de revista. O recurso de revista é sempre o segundo recurso. Tranquilos? Por isso que a gente brincou aqui que o recurso de revista é o recurso amante, ou recurso ácido da gama, ou o recurso Rubim Barrichello, porque ele é sempre um segundo. A banca tem que deixar explícito ou implícito para você que houve antes um RO ou que houve antes um agravo de petição. Tranquilos? E aí passamos para o nosso próximo recurso, que é agravo. Eu quero que vocês lembrem do seguinte, gente. Esse poeminha belíssimo. Cora Coralina está até feliz no túmulo agora, né? Ou não, né? Deve estar triste, envergonhado. Uma flor, para mostrar que é um poema. Lembrem do seguinte: negou o submento, agravo de instrumento. Decisão na execução, agravo de petição. Vou falar mais uma vez, vocês repitam comigo. Negou o submento, agravo de instrumento. Decisão na execução, agravo de petição. Prof, mais uma. Negou o submento, agravo de instrumento. Decisão na execução, agravo de petição. Como assim, prof? Bom, vamos lá. O que é isso aqui? Deixa eu pegar aqui, peraí. O agravo de instrumento é isso aqui. E o que é isso, professor? O agravo de instrumento é quando nega subimento. A única função dele é fazer um recurso que foi trancado subir. Quando ele foi trancado é para destrancar, é para fazer subir. O agravo de instrumento, eu também chamo ele de recurso Viagra. Por quê? Porque a função dele é fazer subir. A única função dele, gente. Como assim, prof? Por exemplo, o TRT, em processo de competência originária, julgou e proferiu o acórdão. Do acórdão do TRT cabe RO, interpôs perante o TRT. E aí ele vai analisar o pressuposto recursal. Se negar submento, vamos supor que ele entendeu que está fora do prazo, ele vai negar submento. O que vai caber? Agravo de instrumento. Para fazer o RO subir. Mesma coisa aqui, gente. Interpõe. Juiz julga, profere sentença. Cabe RO. Interpõe. Se negar submento, cabe agravo de instrumento. Tranquilos? Mesma coisa aqui. Se negar submento, cabe agravo de instrumento. Ou seja, a função do agravo de instrumento é tão somente fazer com que o recurso que o juiz acode não remeteu para o juiz de quem suba. Por isso que ele é o recurso de agra, porque a função dele é fazer subir. Você vai ler uma questão na prova e vai falar que o juiz acó negou segmento, não deu conhecimento, negou subimento, trancou o recurso, que o juiz acó, o juiz não remeteu para o TRT, então negou subimento, agravo de instrumento. Que o TRT não remeteu para o TST, negou subimento, agravo de instrumento. Vai te contar na prova que houve uma negativa de segmento do recurso. Ele não subiu para a instância superior. Recurso Viagra faz subir. Negou subimento, agravo de instrumento. E aí, agravo de petição. Vocês, professor, a gente não vai ver o fluxograma dele agora? Não, porque ele era lá na fase de execução. Nós vamos ter uma aula de execução que eu vou fazer o fluxograma da execução. E aí vai caber agravo de petição. E depois, no final, eu vou fazer todos os fluxogramas. Já fiz um de conhecimento, vamos fazendo de recurso, e depois vamos fazer tudo junto. Ou seja, quando você lê um exercício da decisão que julgou embargos à execução, decisão que julgou os embargos do devedor, sentença que julgou os embargos à execução, a sentença que julgou a exceção de pré-executividade, desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução. Viu que se trata de uma decisão na execução, agravo de petição. Beleza? Decisão na execução, agravo de petição. E aí a gente vai para o próximo recurso, que é os embargos no TST. Professor, tá, deixa eu ver se eu entendi. Para ser embargos no TST, onde que tem que estar tramitando o processo? No TST. E se o processo estiver no TST, cabem, pasmem, embargos no TST.
Mas assim, pessoal, deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando que se eu ler que é um acórdão do TST, cabe embargos do TST? É. É isso? É. Se o processo estiver no TST, cabe embargos do TST? É. Porra, hein? Pois é. Olha só, embargos do TST, como que vocês vão identificar? Você vai ler a prova e você viu que é um acórdão do TST, você já sabe que é embargos do TST. Aí talvez você pode ficar em dúvida. A FGV cobrou isso só uma vez numa primeira fase, nunca cobrou na segunda, e ela cobrou os embargos de divergência. Os embargos de divergência é quando houver, pasmem de novo, divergência. Meu Deus, professor. Pois é, uma máquina. Olha só, se você ler uma questão e viu que é um acórdão no TST, cabe embargos no TST. Ponto. E aí a gente tem dois embargos. O de divergência, que é quando houver divergência. Por exemplo, isso aqui vocês nem precisam copiar essa parte, mas o TST ele é composto de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito turmas. E aí ele tem a SDI, que é a seção de dissídio individual, que se divide em subseção de dissídio individual 1, subseção de dissídio individual 2. E a gente tem uma seção de dissídio coletivo. Por isso que quando vocês estão estudando, às vezes vocês leem OJ, orientação jurisprudencial, da subseção de dissídio individual 1, OJ da subseção de dissídio individual 2, precedente normativo da SDC, porque é o posicionamento já firmado por essas seções. Quando vai caber embargo de divergência? Quando eu tiver divergência entre turmas ou entre seções. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um recurso de Uber que subiu lá para o TST. Eu sei que tem um projeto de lei que está sendo aprovado aí e tal, mas teve casos anteriores, para ficar bem claro para vocês. E caiu o meu recurso, eu sou Uber, em Goiânia, e aí caiu na terceira turma e entendeu que eu era empregado. Você é Uber em Salvador, caiu na sétima turma e a turma entendeu que você não é empregado. É correto você não ser empregado em Salvador e eu ser empregado em Goiânia? Sendo que legislação trabalhista é competência da União? É a União que faz lei sobre isso? Não. Então tem uma divergência entre turmas. Uau! Ele está onde? No TST. Então é embargos no TST. E está rolando o quê? Divergência. Entre quem? Turmas. Então cabe embargos de divergência para SBDI 1. Tranquilos? Quando que vai ser embargos infringentes? Quando for dissídio coletivo de competência originária do TST. Olha, o dissídio coletivo de competência originária, ele começa na sessão de dissídio coletivo. Ramiro, mas quando assim? Vamos supor que é uma discussão de confederação. Eu quero ter uma discussão que atinge todo o território nacional, parte do território nacional, que passa a competência de um TRT. Então, eu vou discutir esse dissídio coletivo no TST. Tranquilos? Então, vai ser embargos infringentes, dissídio coletivo de competência originária do TST. Tranquilo isso, queridos? Então, é isso, tá? Se for divergência entre turmas, embargos de divergência. Se for dissídio coletivo começando no TST, embargos infringentes. E aí a gente tem outras duas situações que é legal pontuar, que são decisão monocrática. Leu na sua prova, gente, quer decisão monocrática? Leu na prova assim, decisão monocrática, agravo interno. E omissão, contradição, obscuridade, manifesto equívoco na análise de pressupostos extrínsecos, embargos de declaração. Principalmente nesse aqui, tá? Manifesto equívoco dos pressupostos extrínsecos. Lembrem que na aula passada a gente falou dos pressupostos extrínsecos. Se houver um erro do juízo na análise dos pressupostos, se for do juízo ACO impedindo o segmento do recurso, cabe agravo de instrumento ou embargo de declaração. Se o processo já subiu, não cabe mais agravo de instrumento, porque ele é o Viagra só para fazer subir. E aí foi o juízo de quem que errou um pressuposto extrínseco, tempestividade, preparo, regularidade formal, representação, aí nesse caso caberia embargo de declaração, beleza? Além da omissão, contradição e obscuridade, também cabe embargo de declaração. Lembrando, gente, uma observaçãozinha aí, que nos embargos de declaração somente haverá necessidade de intimação da outra parte se tiverem efeitos modificativos, tá? Eu sugiro também que depois vocês deem uma lidinha no artigo 897A da CLT, que versa sobre os embargos de declaração. E aí, voltando aqui, ó, que eu estava fazendo, tá no TST, gente, o processo está aqui, tá no TST, vai caber o que mesmo? Tá no TST, embargos no TST. Esse processo começou no TST? É um dissídio coletivo de competência originária do TST? Não, portanto, esses embargos vão ser o de divergência. Não há como ser o outro, os infringentes, porque tem que ter sido dissídio coletivo de competência originária do TST. Tranquilos? Queridos, vamos materializar isso aqui legal? Vamos.
Bora materializar isso aqui de uma maneira bem legal. Eu vou fazer toda a análise do linha de tempo do lado negro da força, para você salvar. Eu estou pesquisando aqui, mas nem precisava, né? Vamos dar uma respirada e... Opa. Ó, sou o pai de alguém aqui, pelo visto, mas vamos lá. Olha só, o que eu quero que vocês gravem. Pensem comigo aqui no seguinte. O processo, vou até deixar minha voz característica. O processo começa com o juiz. O juiz proferiu a sentença. Da sentença que julgou a reclamação trabalhista, cabe RO. Eu interponho perante o juiz. Juiz negou submissão. Cabe agravo de instrumento. Lembrem, recurso viável. Subiu o recurso, TRT. Acórdão do TRT que julgou RO. Cabe recurso de revista. O segundo recurso, recurso à morte. Enfim, interpus perante o presidente do TRT. Negou subimento, agravo de instrumento. Subiu para o TST, o processo está no TST. Cabe, pasmem, embargos no TST. Ele começou no TST? Não. Então, é os embargos de divergência. Beleza? Prof, e cadê o agravo de petição? Vai ser aqui, quando terminar a fase recursal e começarmos a execução. Da decisão na execução, agravo de petição. Tranquilos? Então, arrebentem esse lado negro da força, porque a gente vai arrebentar na sua prova, certinho? Nossa, professor, estava mais bonito antes. Obrigado. Queridos, ficou faltando um recurso para eu trabalhar com vocês, que acho de suma importância aqui a gente trabalhar, que é o recurso adesivo, tá? E aqui são só formas de identificação de recurso. Depois eu vou fazer algumas questões sobre esse tópico com vocês. Então, vem aqui, recurso adesivo. O recurso adesivo está lá na súmula 283 do TST. O recurso adesivo está na súmula 283 do TST. Para ser um recurso adesivo, vocês têm que verificar alguns elementos. Primeiro, sucumbência recíproca, ou seja, ambas as partes têm que ter perdido um pedido no processo. Uma parte interpôs o recurso e a outra não. A que não interpôs o recurso, no prazo das contrarrazões, pode interpor o recurso adesivo. E aí ele é chamado de adesivo porque ele vai, ó, colar com o do recurso principal. Tanto que se o recurso principal cair, o adesivo cai junto. E a matéria do recurso adesivo não precisa estar vinculada com a do recurso principal. Para vocês nunca mais esquecerem isso, gente, pense o seguinte, vou contar um caso aqui. Vamos supor o seguinte, principalmente para as meninas. Vocês já foram madrinhas de casamento, né? Ou se não foram, parabéns. Se você já foi madrinha de casamento, sinto muito, né? Ai, professor, eu gosto. Gosta? Não, é uma merda. E aí, o seguinte, pensa na seguinte situação. Você foi madrinha de casamento. Sua amiga te chamou para ser madrinha de casamento. Talvez ela não goste tanto de você porque senão não te chamava. E aí ela é daquelas noivas chatas. Tem umas noivas legais, mas ela não. Ela definiu a paleta de cor do vestido das madrinhas e é calcinha bege de vovó. Aí você já fala assim, gente, eu não vou usar esse vestido nunca mais. Aí você foi lá e comprou o vestido. Aí ela falou, não, a gente vai fazer um chabar. Foi lá e ajudou no chabar, montou tudo. Mas vai ter também um chá de lingerie. Aí você tem que comprar uma calcinha mega cara, uma lingerie cara, de uns 200, 300 conto, sendo que você só tem uma lingerie da feira. A sua lingerie, aliás, nem lingerie se chama, você tem uns calcinhão lá que você comprou na feira por R$ 10. Você não tem uma lingerie em casa, mas você comprou uma lingerie lá para o chabar, pro chá de lingerie, né? Pro chabar você já gastou um dinheiro. Aí, como você é madrinha, você teve que organizar, então você teve que ir na loja, comprar bolo de piroca, andar com essas pirocas na mão, o povo te olhando. Aí você já gastou um vestido feio que você não vai usar de novo, chabar, chá de lingerie, e aí no dia do casamento ainda inventaram o salão da noiva. E você vai ter que ir lá se maquiar com o salão da noiva. Só que lá tem 3 maquiadores, dois para a noiva e um para as outras 72 madrinhas que estão ali presentes. Você, com tutorial do YouTube e maquiagem da Jequiti, mandava muito melhor na maquiagem. Aí foi lá, fez aquela maquiagem bosta e cara, porque tudo que é casamento é inflacionado. Você tá puta, porque já é um dia estressante para você. Você gastou uma fortuna nesse rolê. A única função que o seu namorado, marido, enfim, tinha era chegar no horário no dia. E ele atrasou por conta do futebol. Você vai brigar com ele? Ah, não vai. Você não vai brigar com ele nesse dia. Por quê? Porque o casamento é da sua amiga, é do seu ciclo social. Você quer ir lá e não quer parecer que sua vida é uma merda. Então você vai dar uma brigadinha de leve, mas você queria muito brigar com ele. Só que você dá uma segurada porque você não vai com cara de cu pro casamento da sua amiga. Uma semana depois tem um evento dele, que é problema dele, preocupação dele. E aí você atrasa e ele é um escroto com você. O que você vai fazer na hora? Vai jogar na cara dele.
Recurso adesivo, gente. Recurso adesivo é isso. Você não interpôs o recurso no prazo, a outra parte interpôs. Aí você vai e cola um recurso no recurso da outra parte. Lembrem da história do casamento com recurso adesivo. Ou lembre que toda vez que você deixa de brigar com alguém, você está perdendo o prazo, precluindo o prazo da sua briga, e quando você joga na cara, você está fazendo o recurso adesivo. Beleza? E aí, queridos, é óbvio, o que eu quero que vocês tenham em mente? Sucumbência recíproca, uma parte interpôs recurso e a outra não, e a matéria do recurso adesivo não é a mesma do recurso principal. Por exemplo, professor, eu entrei com uma ação pedindo dano moral e equiparação salarial. O juiz julgou procedente o dano moral e improcedente a equiparação. Eu vou lá e entro com recurso da equiparação. Você não recorreu do dano moral. Quando você é intimado à contrarrazão, você apresenta o recurso adesivo do dano moral. São matérias distintas. E eu estou recorrendo à equiparação, você do dano moral. Fechou? Queridos, espero que tenham gostado. Essa aula é muito importante. Na aula que vem eu até vou fazer alguns exercícios. E um beijo, até a próxima.